Victor Borge era um maestro e pianista americano do século passado, nascido na Dinamarca, mas era mais conhecido por usar o seu piano de cauda como adereço para os seus espetáculos de comédia. Uma das histórias que ele contou foi do pianista de concerto e a sua mulher que saíram em viagem e, ao saírem do táxi, quando chegaram ao aeroporto, ele virou-se para a mulher e disse: "Quem me dera ter trazido o piano." "Para quê?" disse ela. "Bem, deixei os bilhetes de avião nele." Hoje em dia, os bilhetes de avião e papel são coisa do passado. Mas se Abby e eu estamos fora de casa e de repente um diz: "Quem me dera ter trazido o piano", o primeiro pensamento do outro é: o que é que esquecemos desta vez? Em todos os nossos anos e muitas viagens, eu não acredito que alguma vez partimos e deixamos um dos nossos 4 filhos para trás por engano, embora tenhamos ouvido e lido sobre casos desses. Não quer dizer que nunca deixamos algo para trás. No ano 1966, no verão, entre os meus segundos e terceiros anos de universidade, Abby ia para Colorado de férias, onde a minha família vivia, e lá ia encontrar-se com os pais dela, depois do pai acabar de pregar uma campanha de avivamento no estado de Indiana. Eu demiti-me do meu emprego de verão e ofereci-me para a levar ao Colorado, e no caminho decidi que seria melhor casarmos lá em agosto, em vez de esperar pelo Natal, quando uma ou outra das nossas famílias teria de viajar no inverno para o casamento. Foi uma decisão tomada em cima da hora. A moral desta história, a que quero deixar aqui, é que, a dada altura, nesta viagem de 14 horas na estrada, Abby percebeu que ela tinha deixado a sua mala no escritório onde trabalhava e onde eu tinha passado para apanhá-la para começar a viagem. Ela tinha $300 na carteira, pois acabava de receber o salário. Eu, ao contrário, não tinha praticamente nada na minha carteira. É por isso que, ainda de vez em quando, ela me acusa de ter casado com ela por causa da sua fortuna pessoal. No fim, ela teve de ligar ao patrão e pedir que ele mandasse a mala de autocarro Greyhound para o Colorado. E, a propósito, isso foi bem antes de existir FedEx e DHL. A moral é esta: a preparação é fundamental. No ano passado, fiz algo semelhante. Fomos ao estado de Louisiana para visitar o colega missionário Steve Montgomery no seu aniversário, quando fez 93 anos. Vão ouvir mais sobre ele no decorrer desta história, pois trabalhamos com ele nos primeiros 3 anos do nosso trabalho missionário no Brasil. Foi ele que Deus mais usou para nos colocar neste caminho em rumo à montanha. Quando chegamos a Louisiana, a igreja lá convidou-me para pregar, mas a meio caminho para lá, que leva cerca de 4 horas, eu percebi que tinha colocado na minha mochila tudo o que precisava. Mas no momento de sair de casa, deixei-a na sala de jantar numa cadeira. Eu estava sem escova de dentes, sem meus óculos de leitura, sem meus medicamentos, até sem minhas bíblias. Comecei por explicar à congregação que, se não acharam bem a pregação, que eu tinha motivos demais para justificar as falhas. Eu não estava medicado, eu tinha de usar os óculos para longe e não para leitura. Eu não tinha comigo a minha Bíblia ou as notas que tinha preparado para a mensagem. Claro, eu pedi uma Bíblia emprestada, mas não ia pedir a ninguém que me emprestasse os seus óculos, medicamentos ou a sua escova de dentes. Comprei uma escova de dentes numa estação de serviço onde paramos para abastecer na viagem. Eu não estava muito preocupado com os medicamentos. Eu tinha ficado sem eles por 3 semanas na última vez que fomos a Portugal. Será que
eu esteja a criar um mau hábito. O objetivo de tudo isto é mostrar que a preparação é essencial para tudo o que propusemos fazer. O fio condutor desta história é a conquista das montanhas, que é uma boa ilustração do ponto que quero focar aqui neste episódio. Os entusiastas de escalada de montanha apostam na conquista de certos picos. Colorado, onde eu nasci e cresci, é o estado que tem o maior número de picos acima dos 4.250 metros de altura. São 54 ou 58, consoante a fonte que consultamos. Escalar todos eles é um desafio que os entusiastas de escalada de montanha propõem para si mesmos, para depois poderem gabar-se de pertencer a um clube de elite de montanhistas. Os Alpes têm os seus picos para conquistar e o Monte Everest nos Himalaias, como o mais alto do mundo, é visto como um desafio final. Até se tornou uma atração turística. Mas ninguém começa a escalar uma montanha sem preparação. E quanto maior a montanha, maior a necessidade de preparação. Agora, duvido que algum de vocês tenha enfrentado uma dessas montanhas, mas sempre há necessidade de se preparar para enfrentar as montanhas das nossas vidas. A boa notícia é que Deus nos prepara a nós para o caminho a seguir e prepara o caminho a seguir para nós. É disso que falaremos na primeira parte desta história. É sobre a necessidade de tratar das coisas da primeira importância primeiro. Foi assim que Deus nos preparou para o caminho a seguir, e como também preparou o caminho à nossa frente para nós. Isto é crucial. Devemos sempre lembrar que Deus já sabe de cada montanha que vamos enfrentar na vida. Algumas das montanhas Ele retira. A maioria delas, provavelmente, que não vai tirar. Mas Ele nunca vai nos deixar despreparados para a subida. Há 3 áreas que quero focar. Deus prepara-nos a nós, Deus prepara o caminho, Deus prepara os meios. Deus prepara-nos a nós. Consideremos estas palavras de Jeremias 1, 4 a 10. Jeremias diz: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Estendeu o Senhor a sua mão e tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e para derrubares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Acredito que há passagens na Bíblia que são mais para serem proclamadas em vez de explicadas. Quantas vezes pessoas se envolvem numa tentativa de explicar o que a mente humana não consegue compreender? Esta é uma daquelas passagens na Palavra de Deus que eu não acho que possa ser explicada através do raciocínio humano. Mas pode e deve ser proclamado que Deus escolheu Jeremias mesmo antes dele ser formado no ventre da sua mãe. Ora, uma preparação antecipada maior é impossível. Há coisas sobre a presciência divina, a predestinação, que nunca vamos compreender ou explicar plenamente. Mas são verdades que estão na Palavra de Deus para ser proclamados, pois revelam a natureza de Deus. Há também o caso de João Batista em Lucas 1, versículos 13 a 17.
o anjo falou com Zacarias, o pai de João Batista, e disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ora, como vamos explicar isto? Depois há o caso de Saulo de Tarso, que perseguiu a igreja, como lemos na primeira parte do livro dos Atos. Mas chegou uma altura em que, na estrada para Damasco, ele conheceu Jesus. Em Damasco, Ananias foi informado que Saulo iria vê-lo e ele deveria batizar Saulo. Quando Ananias respondeu que tinha ouvido falar o mal que Saulo tinha feito aos santos em Jerusalém, o Senhor disse-lhe em Atos 9:15: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Um vaso escolhido. Deus prepara e forma os vasos como Ele entender. Ele prepara-nos. O ouvinte pode dizer que não tem uma vocação como aquela de Jeremias, João Batista ou do apóstolo Paulo. Bem, essas também não são para mim. Alguém dirá: não fui chamado para ir para campo missionário estrangeiro, para Brasil ou para Madeira. É verdade, mas nós fomos chamados. E nós não fomos chamados para fazer o que Deus põe diante do ouvinte para fazer. Mas fique certo desta verdade: o que quer que Deus tenha reservado para si, Ele já estava a trabalhar nisso muito antes do ouvinte entrar em cena. Ele prepara-nos a nós. No segundo lugar, Deus prepara o caminho. Ele abre portas e apresenta oportunidades. Eu acredito que às vezes podemos ter uma escolha entre duas opções. Um caminho talvez exija maior nível de fé e confiança, e podemos optar por seguir esse caminho ou podemos escolher o caminho menos exigente. Será que ir para o campo missionário no estrangeiro seja a única forma de servirmos a Deus? Claro que não. Mas para nós, não ter ido significaria contentar-nos com menos. Em Apocalipse 3:11, Jesus admoestou a igreja em Filadélfia, uma das 7 igrejas da Ásia. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para ninguém tome a tua coroa. Fomos nós a única maneira de Deus levar o Evangelho para a Madeira? Claro que não. Mas se não tivéssemos respondido a esta chamada, Ele teria arranjado outra pessoa. Mas nós teríamos perdido a bênção. Ninguém se sinta culpado porque não foi para algum lugar longínquo, se Ele não o chamou para ir lá. Mas se Ele o chamou para atravessar a rua e falar com o vizinho e não o fez, então é algo sobre o qual tens de falar com o Senhor. Deus sempre pode enviar outra pessoa, mas você perde a bênção, a coroa, digamos. Ora, Deus nos deu uma porta aberta para a Madeira. Mas não era uma porta fácil. Falamos de Deus abrindo portas, mas se tivermos que derrubar a porta para passar por ela, é melhor procurarmos a Deus sobre se aquela porta é realmente a sua vontade. Mas Deus nos apresentará uma porta aberta se realmente procurarmos uma. Aqui há outra coisa a ter em mente. Uma porta aberta pode simplesmente significar que não está trancada a chave.
ainda temos que ir até a porta e virar a maçaneta. Nem tampouco ter uma porta aberta significa que será uma navegação tranquila. Paulo, escrevendo aos Coríntios, diz no capítulo 16, versículos 8 e 9 da primeira carta aos Coríntios: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O Senhor abriu-nos a porta na madeira, mas houve muitos adversários, muitos deles sendo os de quem menos se esperaria oposição. Mas Deus prepara o caminho. Ele sabe que montanhas estão no nosso caminho. No terceiro lugar, Deus prepara os meios. Quando nós estávamos a preparar para ir ao campo missionário, visitamos igrejas e muitas vezes nos perguntaram: quantos vão precisar em termos de apoio financeiro? Queriam saber que despesas esperávamos ter, quanto precisaríamos em ofertas. Agora, não fomos afiliados com alguma junta de missões ou organização que geralmente estabelecem uma quantia, dependendo da localização e tipo de trabalho a ser feito. Fomos só porque Deus nos tinha chamado. Eu respondia que realmente eu não sabia. Deus prometeu suprir todas as nossas necessidades. E há um versículo para isso a propósito. Eu não fazia ideia das nossas futuras necessidades, mas confiei no Deus que sabe e que Ele iria satisfazer essas necessidades. Agora, nunca disse assim desta forma, mas vou fazê-lo agora. Acredito que Deus prometeu dar-nos tudo o que precisamos. E tenho a certeza que vamos precisar de tudo que Ele nos der. Há aquela passagem em Lucas 14, onde Jesus fala com seus discípulos e diz, nos versículos 25 a 33, ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que, depois de ter posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O qual o rei que, indo à guerra contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000. De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Fazer as contas. Calcular os custos. Também faz parte da preparação. Os meios. Quanto vai custar? Mas, quando contamos o custo, normalmente apuramos quais são os nossos recursos e quanto que temos. Quando Jesus alimentou a multidão dos 5.000 homens e suas famílias, ele mandou os discípulos a dar-lhes comida. Mas como? Disseram. Jesus respondeu: o que tendes? E daí contabilizaram os seus recursos. Tinham 5 pães e 2 peixes. E sabiam que não era suficiente. Mas é isto precisamente o objetivo do milagre. Eles estavam a focar a tarefa do lado errado. Então Jesus disse: dá-me o que tendes. Agora, Pedro, o que vocês têm? Jesus poderia ter perguntado, não é? E os discípulos teriam que responder: agora não temos nada. Quando Deus nos diz para contarmos o custo,
Ele não está a pedir para contarmos o que temos ou como podemos contribuir para a causa. Ele pede-nos para contabilizar o que estamos dispostos a perder, o que estamos dispostos a renunciar. Qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Será que temos de largar tudo? Muito raramente, mas temos de estar dispostos a renunciar tudo. Afinal, o custo somos nós mesmos. Neste ponto de preparação dos meios, penso desta forma. Quando embarco num projeto, e acreditem que não posso enumerar quantos projetos já tenho feito ou a variedade deles, mas a primeira coisa que faço é pensar em tudo que vou precisar para o projeto. As ferragens, os materiais, a madeira, as ferramentas, e faço uma lista de tudo. Aqui nos Estados Unidos eu vou ao Home Depot com a minha lista. Compro a madeira, os parafusos, os pregos, certifico-me de que tenho as ferramentas de que preciso e depois começo a trabalhar no projeto. Mas nunca falha. Há sempre algo que esqueci. Algum passo no processo que eu não tinha previsto. Um desenvolvimento imprevisto, como uma ferramenta que avaria, ou eu quebro a única broca do tamanho que preciso. Os parafusos ou pregos são do tamanho errado. Acabo sempre precisando de voltar à loja e arranjar mais material. Mas quando confiamos em Deus para fornecer todas as nossas necessidades, podemos ter a certeza que Ele sabe tudo sobre essas contingências desde o início. Ele fornecerá todas as necessidades. Ele vai nos preparar de todas as formas para o que Ele tem previsto para nós. Não temos desculpa para não estar preparado ou para estarmos mal abastecidos. Jesus contou a parábola da festa de casamento em Mateus 22, quando um homem entrou na festa sem as vestes próprias. O rei perguntou como ele conseguiu entrar sem o traje nupcial. O homem emudeceu, ficou sem palavras. Expulsaram-no para as trevas exteriores. Ora, Jesus contou esta parábola como um aviso para estarmos preparados para quando Ele vier, para que estejamos preparados e não nos envergonhemos. Ninguém terá uma desculpa perante o trono de julgamento. Deus fez tudo para que possamos estar preparados. E aquela preparação é Jesus em si e conhecê-lo pessoalmente. Entre o meu primeiro e segundo anos de universidade, passei o verão em casa da nossa quinta e, nesta altura, consegui um emprego temporário durante um mês a trabalhar na fábrica de siderurgia em Pueblo, Colorado. Durante este tempo, os meus pais e as minhas irmãs foram de férias e deixaram-me sozinho. Coube-me a mim cuidar das galinhas, porcos e vacas da quinta e depois ir trabalhar para a fábrica. Um dia tive de fazer todas as tarefas apressadamente antes de ir trabalhar. Quando cheguei ao portão da fábrica para registrar o meu cartão de ponto, olhei para baixo e percebi-me de que não tinha trocado as minhas botas de trabalho que usava na quinta. Tinha-me esquecido de calçar as botas de segurança reforçadas com aço nas pontas, que eram obrigatórias para o trabalho que estava a fazer. O supervisor iria mandar-me para casa se ele descobrisse que eu não estava a usar o equipamento de proteção individual. Eu não sabia o que poderia acontecer, mas eu não queria também descobrir. Lembro-me de que passei aquele turno de 8 horas a esconder os pés para que ninguém reparasse que eu não estava bem vestido. Algum dia estaremos perante Deus. E se não estivermos preparados, ficaremos verdadeiramente envergonhados.
porque não teremos desculpa. Lemos e sabemos daqueles que foram para o campo missionário e depois regressaram com uma sensação de derrota ou frustração. Não cabe a nós ajuizar se ou em que medida eles cumpriram a vocação de Deus. Mas Deus não avalia o sucesso em termos de horas, homem, gastas ou anos de serviço. Mas acho que é seguro dizer que alguns desses casos ocorrem porque faltava algo na sua preparação. Eles pensaram que tinham tudo reunido para a tarefa que se avizinhava, mas perceberam tarde demais que tinham deixado a sua mala em casa com a escova de dentes e óculos de leitura. Esqueceram-se do piano. Mas tenho de deixar isto claro ao concluir esta lição. Não há nada de errado em ter um piano. Na verdade, foi a única coisa que Abby insistiu em trazer conosco para os Estados Unidos quando deixamos a Madeira. Ela falou mais em trazer o piano do que em trazer-me a mim. Espero que seja porque ela considerou a minha ida como um dado assumido. Mas a lição é esta. Não é o piano que é importante, porque não é o piano que nos garante o embarque no avião. O bilhete é tudo o que precisamos para isto. Esse bilhete para o sucesso nas nossas vidas, para que cumpramos com as nossas tarefas e superemos as nossas montanhas, é conhecer o próprio Deus numa relação íntima e pessoal, descansando no fato de que Deus só é tudo o que precisamos. Porque já chegamos à conclusão de que, além dele, não temos mais nada. Quantos de nós continuamos a olhar para quantos pães e peixes ficam nos nossos cestos, em vez de darmos o que temos ao Senhor? Pense na quantidade de tempo e energia que gastamos ao planear e formular estratégias em como vamos conseguir levar o piano conosco, quando tudo o que precisamos é o bilhete.